pessoal, aqui é o Edu Bacarin, bem-vindos a Sword Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje, vocês sabem que eu sempre foquei em histórias menores de Sword Online que, apesar de não trazerem nada de muito relevante para a série, pelo menos normalmente, ainda assim são bem divertidas. Tanto que o Vanguarda Podcast, blog que eu criei, hoje administrado pelo incrível LNB Sensei, se tornou o blog número 1 de traduções de história de Sword Online no Brasil. Então sim, gente, no vídeo de hoje eu vou trazer 5 histórias de Sword Online que você não deve conhecer, que, olha só, todas as histórias citadas no vídeo de hoje estão disponíveis no Vanguarda, 100% traduzidas em português e totalmente de graça. Então galera, vamos lá com essas histórias e com o vídeo de hoje. A nossa primeira história se trata, na verdade, de uma prequel para os eventos do mangá Sword Art Online Girls Ops. Em O 14º Outono, vemos um encontro do Kirito e da Cílica, justamente no mesmo restaurante onde eles vão no episódio dela, mas dessa vez um pouquinho antes dos eventos do arco Aincrad original começar, tanto que o início dessa história é justamente a Cílica parabenizando o Kirito pela derrota do 73º boss. No caso, o nome da história faz referência ao aniversário de 14 anos da Cílica, tanto que no evento Sword Art Online Full Dive, nós temos mais um momento exatamente nesse dia, porém esse entre Cílica e Liz, sendo até então a forma canônica como essas duas se conheceram. Eu referenciei Girls Ops não só pela edição dos meus mangás favoritos de Sword Art Online, como também pela conexão que surgiu entre essas duas histórias, onde o 14º Outono foi publicado de forma independente na Pina Edition junto de um mangá 4-Koma. Acontece que na trama dessa versão móvel, o Kirito dá um presente para Cílica, um item chamado Anel do Suspiro do Anjo, que é um item que permite que jogadores troquem mensagens de áudio. Já em Girls Ops, as garotas estão indo atrás justamente desse item na nova Aincrad. Logo, as histórias se complementam de uma forma muito da hora. Isso daqui foi uma das primeiras coisas de Sword Online que eu traduzi, e o legal é como ela introduz a explicação do nome da Cílica, que se pá tanto na lore como pro próprio Reiki. E considerando que essa história foi republicada na Master Edition Remix, eu acredito que sim, gente. Não tem por que a gente duvidar dessa história ser canônica, já que nada que ocorre nela interfere nos acontecimentos principais de Sword Art Online. Então, dá pra ir ler sem medo. Uma das coisas que mais me confunde são os temas de Sword Art Online que eu cheguei a comentar aqui no canal, mas hoje em dia se tornaram algo muito maior. Um exemplo perfeito disso é que o debut desse canal, em 6 de março de 2018, minha nossa. Enquanto o primeiro volume de Unitar Ring só viria em dezembro daquele ano. Sim, desde que esse canal surgiu, já teve tudo isso de Unitar Ring. Bem, não vai ser dessa vez que eu vou falar de Unitar Ring, e sim da famigerada Cake Timeline. Tema esse que chegou a ser abordado no canal no dia 10 de maio de 2019, mas claro, hoje em dia isso aqui tá muito maior, então aquele vídeo tá muito desatualizado. Bora! Cake Timeline, ou também Crab Timeline, se eu tô certo e eu não tô brisando nesse roteiro, é o nome dado a uma sequência de histórias de Sword Art Online que se iniciaram na Master Edition, mais precisamente a Master Edition 28 e 29. Ou seja, é a linha de doujinshis do Reiki, publicações independentes que ele faz fora da Dengeki. E hoje elas estão vindo em bônus dos Blu-rays do anime. Pelo menos enquanto tinha Blu-ray e anime de Sword Art Online, né? Porque não tá tendo mais. Além disso, nós também tivemos uma história publicada no primeiro e até então único volume de Sword Art Online If, que é essa nova linha de histórias What If de Sword Art Online, provando que o universo paralelo de Sword Art Online tá dando muito certo, né? Então vamos torcer que eles continuem desse jeito. No caso, a Cake Timeline diz que Raios e Humbert foram atacados por um caranguejo, que, corrigindo uma informação errada que eu passei num vídeo, sim, era um caranguejo muito grande comparado da vida real, mas tá mais pro tamanho de um cachorro. A questão é que não só isso faz com que eles não estivessem lá na academia para fazer o bullying com o Kirito e com o Eugeo, como também poupa uma das piores decisões criativas do Reiki, como também levando esses dois a conseguirem o objetivo inicial, adentrar ao torneio de unificação dos 4 impérios, onde eles teriam uma audiência com a Quinella, e se tornarem assim, oficialmente, Eugeo Synthesis 32 e Kirito Synthesis 13-3. Essa história, como eu disse, continua a receber
complementos. Tanto que uma curiosidade legal é que no primeiro volume de Saul If, nós temos uma prequel dessa história. E apesar do Rick, pra variar, ter complicado demais o rolê, sim, é algo bem interessante. Podem ler essa prequel porque complementa legal a história da Cake Timeline. E a propósito, a tradução dessa história prequel foi feita pelo Mochi. Olhando friamente a timeline do bolo hoje em dia, eu acho que ela é uma ideia muito legal, mas que talvez o Rick deveria ter guardado e desenvolvido ela mais. Não que seja necessário ele fazer 10 volumes dessa história, mas comparar isso daqui com o início do volume 9, até simplesmente a Alice aparecer pro Kirito e pro Eugeo, parece que são dois autores completamente diferentes. E se a A1 já não sabe adaptar a escrita do Rick, grandona, desculpa gente, mas eu não acredito que essa escrita simplificada do Rick a A1 vai conseguir adaptar. Infelizmente. Summer Memories é um caso curioso do nosso vídeo de hoje, já que isso é a última coisa publicada na web novel de Sword Art Online, onde o Rick fez mais uma daquelas histórias aleatórias de evento que deveria ser algo curto, mas ele se empolgou e escreveu algo muito grande. Ele não ficou satisfeito, ele falou, não, tem que escrever mais. Ele foi lá, não sabia onde publicar, publicou na web novel. Porque é o Rick, ele não... Ai... Eu tô fazendo um vídeo desse cara há o quê? 7 anos e até hoje eu não me adaptei com essa loucura dele. No caso, o World Gear recebeu a segunda parte dessa história, onde vemos Kirito e Eugeo interagindo na fazenda Wald, que, pra você que viu o anime, lembra quando tá mostrando aquele tempo acelerado entre eles saírem de Hulid e chegarem na academia? Lembra que aparece duas menininhas ruivas? Então, isso se passa nesse momento. Não que a Light Novel explore muito esse trecho também, mas... sim, nós temos uma side story desse momento. E a propósito, o único motivo que vale a pena você realmente ler essa história é que o Eugeo usa Incarnation. Vocês sabem que esse canal nos últimos anos tem sido dedicado a um projeto chamado Maratona Alicization, onde com a ajuda do LNB Sensei, estamos na esperança de explicar cada maldita vírgula desse arco. E sim, eu me arrependo muito de ter tido essa ideia. Porém, as contribuições dele não acabam em Alicization, já que em uma conversa completamente aleatória surgiu o projeto de tradução não só da web novel de Sword Art Online, como dos contos diversos publicados no World Gear. Atualmente, quando eu escrevo o roteiro e estou gravando esse vídeo, nós já temos o arco Aincrad original completamente traduzido. E mesmo que seja praticamente 97% igual ao que a gente tem de Sword Art Online publicado oficialmente, sim, nós temos diferenças. Desde o Sword Art Online se passava em 2012 a 2014, o Klein não estava no primeiro dia do Sword Art Online junto do Kirito, a Asuna mata sim o Kuradil, mas acreditem, esse trecho é bem decepcionante, apesar de ser um elemento que eu acho que deveria ser canônico sim. Eu acho muito mais interessante ela matar o Kuradil do que o Kirito matar o Kuradil. E assim vai, porque eu não vou ficar dando spoiler, eu quero que vocês leiam essa desgraça. Eu só gostaria de deixar claro a importância desse projeto pra mim, e finalmente me livrar de um fantasma com uma arma apontada, que é ler a Sawiki em voz alta. Ou seja, a partir disso, qualquer vídeo que eu vou fazer da web novel já Aincrad a partir de agora, não vai ser com base em comentário de gringo ou de uma tradução Google Tradutor. Não, eu posso finalmente mostrar o texto original para vocês, a versão traduzida, e deixar para os que manjam de japonês mesmo falarem se a tradução tá boa. Eu posso finalmente interpretar o texto e não só ficar me baseando em coisas que outros dizem por aí. Então sim, o remake do vídeo do Kirito Amava ou Não a Sati tá confirmado. Mas vamos deixar isso para depois, né? Ordinal Scale é o maior caso de eu quebrando a minha cara com Sword Art Online. Eu só fui ver esse filme depois que eu tinha criado o canal. Não é como eu tivesse preconceito com o filme ou algo do tipo, mas entendam que o momento de vou criar um canal de Sword Art Online e eu entender o que isso significava demorou muito mais do que vocês imaginam. Bom, e aí temos um vídeo de eu elogiando o filme, mas ainda não percebendo o quanto que aquilo tinha me marcado. Tanto que, por enquanto, eu não considero esse o melhor filme animado que eu já vi. Apesar de ser bem capaz que um dia ele vai tomar esse posto. Mas a quantidade de shorts que eu já fiz desse filme pro meu TikTok é sacanagem, gente. E isso que eu assisti esse filme
só umas 5 vezes. Se pá, até menos. O que importa é que uma das coisas que fez eu gostar ainda mais desse filme foi justamente traduzir, mesmo que de forma bem porca, as 2 histórias extras dele, publicadas tanto como bônus de quem viu o filme na 3ª semana, como também no Blu-ray do filme. Mas o nosso foco de hoje é Hope e Frusciante. Vamos deixar cordial cordes para uma possível parte 2 desse vídeo e entender como essa história aqui justifica totalmente as ações do Wade de uma forma muito aceitável. Claro que, visto que ele, desde que eu vi o filme pela primeira vez, é um dos meus antagonistas favoritos de Sword Online, já ajuda bastante a perdoar o cara. Mas uma história que pega um diálogo curto do final do filme e transforma em cerca de 40 páginas de história que, diferente de todas as histórias anteriores que eu citei aqui, não soa como algo bônus, algo rushado, e sim como uma história real, como se o Rick estivesse realmente tentando contar algo que não dava pra mostrar no filme, é onde mostra como que essa história é boa. Claro, Hope e Frusciante ainda é muito pequeno, mas é satisfatório o suficiente pra você ler e torcer que tenha um OVA disso algum dia. E ter uma vida tão miserável quanto a minha que tô esperando um OVA disso aqui há um tempão e eu tô esperando um OVA de Sal, cara. Pra vocês verem a que nível esse canal tá. Por fim, a nossa última história de hoje se trata do spin-off mais recente da linha Alternative, o Gourmet Seekers, que já começa com uma piada. Os protagonistas Yuzo e Hina Adachi estão jogando Sword Online no Day One por causa que os primos deles ganharam na loteria que estava sorteando cópias do jogo. Então, né, o volume mal começa e já estamos estapeados com o clássico do primo bem-sucedido. Piadas à parte, sendo Sword Online, é esperado aquele peso dramático e ele vem na revelação que os personagens na verdade são órfãos, onde os seus pais morreram em um acidente de carro, tal como Kirito e Shinon. Devido a isso, o negócio deles, o restaurante Adachi, foi fechado, sendo um sonho desses 2 protagonistas de trazer ele de volta na vida real. Algo que tá aqui no meu roteiro, mas eu vou resumir, é como esse elemento de restaurante familiar que é explorado aqui se conecta com a série Sword Online como um todo. Temos uma Material Edition que conta a história de um jogador que tinha um restaurante na vida real, mas ele acabou abrindo um em Sword Online já sabendo que o negócio dele tinha ido de comes e bebes. O próprio Gil já tinha o Dice Café, mas foi a esposa dele que teve que manter o negócio entre 2022 a 2024. E assim vai indo. O que mostra que esse é um tema de interesse pessoal do Rick, ou seja, a trama dos Adachis tem um significado e, claro, vai se tornar um objetivo in-game deles, onde eles vão tentar reconstruir o restaurante dentro do Sword Art Online, com ele existindo no andar número 50 da Aincrad, e a trama vai ser construída em cima disso, de como eles chegaram nesse ponto, meio que um sub-progressive. Mas tem um ponto a ser levado em conta, é que os irmãos Adachi não vão seguir o caminho de Kirito e Asuna de ficarem mais fortes dentro do jogo. Aqui nós vemos personagens que são assumidos noobs dentro desse tipo de jogo. E assim, aqui entra uma questão a ser levada em conta. Desde a Aincrad original, esse é um tema importante. As pessoas que se dedicaram a viver no Sword Online e não lutar. E percebam a ironia, eu ia sugerir ideias muito mais fanservices do tipo um Alternative focado na Furikanzan, mas essa não é a ideia. Alternative não é sobre games hardcore, pelo menos não até o momento. Se em Alternative Gangueio, por exemplo, vemos a fuga da realidade com a Karen se descobrindo habilidosa em Gangueio Online, aqui isso não é o tema, e sim as pessoas que a vanguarda lutava para salvar. Então, obviamente, isso aqui é um prato cheio para pegar todo aquele contexto que já existia e desenvolver isso, onde, por exemplo, Sword Online do Rick vai mais para a linha de tramas pessoais e da conquista do jogo. Aqui a gente vai ver personagens que têm até mesmo uma explicação de olhar para isso e pensar de uma forma calma e dizer: ei, tem gente mais experiente em combate já focando nisso. Vamos fazer o que a gente gosta e o que a gente consegue fazer nesse mundo. E claro, né, a piada do Food Wars, que é até irônico, visto que no volume de If também tem uma história de restaurante, é inevitável. E nesse caso, é legal ver Sword Online se expandindo nessas ideias que não foram 100% desenvolvidas nos arcos originais. Isso de pegar ideias de histórias de restaurante, como o próprio Food Wars, e transformar em histórias de Sword Art Online, nem precisa ser coisa de comida, pode ser qualquer elemento que já foi usado no arco anterior, eu acho super bacana. Mas né,
Já comparando com o volume 1, nesse caso a escrita é bem mais simples, com capítulos curtos e funciona perfeitamente. É bizarro comparar o estilo antigo do Rick com esse início aqui, lembrando que a linha Alternative não é escrita por ele, né? Mas o cara não deixa de ser o criador, então a comparação é inevitável. No caso, Gourmet Seekers apresenta o tema de Jogo da Morte muito mais rápido. Eu não arriscaria dizer que substitui a série a ponto de ser um ponto de partida, mas é fato que um anime disso tem sim um potencial muito grande de receber uma atenção do povo, onde justamente os 4 protagonistas vão ser o foco maior dos elogios. Voltando à história, se a gente tem personagem que vai usar sua experiência real com restaurantes em meio período, Cherry e Rocky, que são 2 personagens que vão aparecer nessa história, e que só gravando esse vídeo eu percebi que isso é possivelmente uma referência a Excel World com o personagem Cherry Rocky, onde o Rocky é tipo aquele guru do Ratatouille, e a Cherry-san vai cuidar do ramo das sobremesas por ser uma pessoa que na vida real tá tentando levar a sério uma dieta, e aqui ela poderia comer qualquer coisa. E olha só, isso é justamente algo que é citado no volume 1. Os caras pegaram um trecho fora de contexto do volume 1 e criaram toda uma nova personagem em cima disso. Finalmente, Riki Kawahara está me ouvindo. Com isso, os personagens, conhecidos como Food Explorers, fora a piada do Food Wars e do spin-off aleatório, são na realidade uma ideia com grande potencial de trazer Sword Online de uma forma mais leve tanto para quem já manja, como para um novo público que ainda tem preconceito com o Reiki, levando só o anime em consideração. Dessa forma, hoje eu trouxe para vocês 5 conteúdos mais um bônus da nossa propaganda que são completamente diferentes e estão disponíveis no Vanguarda Podcast para vocês lerem em português, totalmente de graça, sem aqueles links chatos, além de ter sido a estreia oficial desse que é o avatar oficial do canal. Os que assistem o canal do nosso querido Mochi já tinham visto o avatar do LNB Sensei e um vídeo que fui eu mesmo que editei. E agora o nosso Eugeuzinho finalmente aparece no canal, o que só posso agradecer novamente tanto ao Sensei como à artista, que é a Meris. E eu vou deixar o perfil dela aí na descrição para vocês que quiserem fazer um orçamento e assim, quem sabe, criar todo um universo de VTubers Creators de Sword Online. Disse isso não vai ser legal. Com tudo isso dito, não se esqueçam daquele ritual padrão. O Plu fica feliz quando vocês deixam um comentário e like no vídeo. Eu tô fazendo o possível para tirar o canal desse buraco que estamos há 4 anos. E qual é? Se o Kirito zerou Sword Online e salvou 6.000 pessoas em só 2 anos, é perfeitamente possível a gente conseguir ressuscitar a Sword Online Brasil em muito menos tempo do que isso. Porque sim, eu estou dizendo que é basicamente isso pelo vídeo de hoje, porque tela final aí pra vocês, escolhe um vídeo pra você ver. Se você quiser fazer parte da Vanguarda, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para o canal chegar nas linhas diferentes do YouTube. É isso, galera. Tchau.